Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E no vídeo de hoje, nossa tradicionalíssima lista de top 10 jogos, lista de top jogos que conhecemos ao longo do ano. Todo ano, desde que esse canal existe, a gente faz essa lista com os melhores jogos que a gente conheceu, não é jogos que foram lançados no Brasil esse ano, foram jogos que a gente conheceu ao longo do ano, e daí a gente classifica eles aqui numa lista. Todos os anos a gente faz essa lista um pouquinho diferente, então eu vou deixar a playlist aqui para vocês, vai estar no final do vídeo, vai estar na descrição também para você assistir dos outros anos. Mas a desse ano, então, como de costume, a gente faz sempre os critérios um pouquinho diferentes, mas esse ano eu resolvi fazer realmente um top 10, então vai do 10 ao 1. O que não muda é sempre que são jogos que a gente conheceu ao longo do ano, tá? Bom, antes da gente começar, já queria deixar muito claro para vocês que essa lista reflete o meu gosto pessoal, tá? Então se você não concordar com algum jogo, com alguma posição de jogo, com alguma coisa, faz a sua lista, né? Mais fácil. Em vez de reclamar comigo, faz a sua lista. Mas se você quiser comentar, com todo respeito aí nos comentários, eu gostei desse, eu não gostei, não estaria na minha lista, pode comentar também. Mas se você for ser troll, falando, desmerecendo a minha opinião, então faz a sua lista e joga na internet, mais fácil. E você vai ver, sim, tem jogos muito mais simples às vezes, que estão em posições mais altas do que jogos que a galera fala que são complexos, são obras-primas. Reflete, novamente, a minha opinião e o meu gosto, tá? Então esse é o principal disclaimer. Fora isso, tenho listado todos os jogos que eu conheci ao longo desse ano, coloquei eles naquele site chamado PubMeeple, que basicamente ele faz ranking de coisas, você coloca e você vai elencando, ele vai dando combates, né? Esse jogo ou esse, daí você escolhe. Esse jogo ou aquele, você escolhe. E daí no final ele dá um resultado, né, da sua classificação. E eu vou apresentar aqui para vocês os que ficaram nas 10 primeiras colocações. Beleza? É isso, simples assim. Não vou ficar enrolando muito, vou direto aqui pro top. Não, tem mais uma coisa antes da gente ir pro top. Além de pedir para vocês já deixarem o gostei aí no vídeo, já deixar o curtir, que ajuda muito o engajamento aqui do canal. Depois, terminando esse vídeo, vai assistir outras listas, vai assistir outras coisas aqui, tem bastante conteúdo, tem bastante lista, a gente fez outras tops aqui esse ano. Então acredito que você vai curtir aí também. Fizemos um top até de party games ao vivo, uma live. Tá saindo conteúdo aqui no canal, já assiste outras coisas também. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, joguei muito jogo esse ano que não foi lançado no Brasil, tá? Eles vão constar aqui no top sim, porque são jogos que eu conheci ao longo desse ano e alguns deles superaram jogos que foram lançados aqui no Brasil que eu conheci. Conheci muita coisa que foi lançada no Brasil também esse ano, mas eu conheci bastante jogos internacionais também. Outro ponto é que esse ano pra mim foi um ano muito diferente, porque foi um ano em que eu joguei muito jogo Legacy, jogos de campanha, e vocês vão ver isso refletidos aqui no meu top desse ano. Eu não costumava jogar esses jogos Legacy, jogos de campanha. Comecei ano passado, né, jogando o Pandemic Legacy Season 0, e peguei gosto pela coisa e fui comprando outros, e esse ano eu joguei bastante jogo de campanha e jogo Legacy, tá? Basicamente, como eu separo aqui na minha cabeça. Legacy é aquele que você vai jogar só uma vez e depois estraga os componentes, vai colar coisas, rabiscar coisas, né? Então você vai estragando. Ele é uma campanha, mas que estraga o jogo. E o jogo de campanha em si, não necessariamente ele estraga o jogo, né? O jogo ele permanece intacto, só vai levando seu progresso de um jogo para o outro. Beleza? Então na minha cabeça, essa é a diferença entre as duas coisas. Agora sim, chega de enrolação, vamos pro vídeo, começando pela minha 10ª colocação. É o jogo Bitoku, da Devir, lançado pela Devir, ele tá aqui atrás de mim. Esse jogo eu tinha comprado ele há bastante tempo, logo que ele lançou eu adquiri a minha cópia, mas ele ficou há muito tempo aqui na prateleira da vergonha, em que confesso que eu tava com muita preguiça de aprender o manual dele, que é um manual bem extenso, e com muita palavra em japonês. Pra mim, ele mereceu aqui a 10ª colocação, joguei algumas partidas dele, ele é muito gostoso, tem uma certa variabilidade entre as partidas, ele é lindo. Se tivesse aqui ainda o quesito melhor produção de jogo, né, o jogo mais bonito que eu joguei,
provavelmente ele estaria entre os primeiros aí, se não o primeiro, estaria entre os primeiros, que ele é lindíssimo. Minha única ressalva, meu defeito, minha opinião dele, é que ele coloca muitos nomes, muitos termos em japonês. Eu sei que é um jogo ambientado na temática japonesa, mas existem algumas coisas que você podia ter colocado, sei lá, recursos. Não, tudo tem que ter o nome em japonês. Isso confunde. Para aprendizado na leitura do manual, deixa o manual muito mais difícil. Então ele é um jogo que parece muito mais difícil do que ele é realmente pela complexidade das palavras, sabe, do manual. Isso dá uma cansada nele na hora que você está aprendendo. Mas depois que você aprende, o jogo flui, que é uma beleza, então fica aí minha 10ª colocação. Em 9º lugar, já vamos começar a nossa primeira polêmica, porque é um jogo de caixinha pequenininha no lugar, na frente, de um jogo eurozão, caixona grande, puta produção, né? Então vamos começar com a primeira polêmica, que no 9º lugar é o Shoten Totem, lançado no Brasil esse ano pela Paper Games. Esse jogo, pra mim, foi uma surpresa. Eu não tinha muito interesse de conhecer ele, tanto que eu via muita gente falando bem dele e tudo mais, mas eu não tinha muito interesse até conhecê-lo e entendi o porquê que as pessoas falam tão bem. Muito difícil entrar um jogo para 2 jogadores aqui na lista, porque em geral eu não curto tanto jogos para 2 jogadores, embora no meu top da vida tenha um, mas enfim, não vem ao caso agora. Então, joguinho aí para 2 jogadores, Shoten Totem, lançado pela Paper Games, caixinha pocket, pequenininha, vale muito a pena conhecer. É um jogo que eu gostei muito de jogar ao longo desse ano, e quem disse que jogo pequeno não pode ser, às vezes, melhor ou mais divertido do que um jogo de caixa grande. Tá aí o Shoten Totem para provar, conheçam. Esse ano, para mim, foi marcado com o ano, além dos jogos Legacy, foram os jogos que eu falei em alguns vídeos já passados, eu tô ficando muito chato com o jogo. Em geral, os jogos, ou tá saindo tudo meio mais do mesmo. Mas eu jogo os jogos e eu falo assim, legal, mas não dá aquela empolgação, sabe? Então eu acho que eu tô ficando meio chato justamente por conta disso, porque foram pouquíssimos jogos esse ano que me deram essa empolgação. A maioria deles está aqui no top 10, às vezes em posições diferentes, mas estão aqui no top 10. E o Shoten Totem foi um desses jogos que eu joguei e falei assim, caraca, que jogo legal. E querer jogar já outra partida, uma na sequência da outra. Então ele teve esse efeito aí comigo, tá? 9ª colocação, Shoten Totem. 8º lugar, outro jogo de caixona grande, produção topíssima. Novamente, se a gente tivesse a categoria de jogo mais bonito, esse estaria competindo com o Bitoku. Eu ficaria muito na dúvida de qual colocar. Mas em quesito contexto todo, né, e vontade de jogar e etc, que foi o que a gente definiu lá no Pub Meeple, esse ficou na frente. Estou falando de Wonderlands War. Wonderlands War, um jogo maravilhoso, uma construção de sacola, né, você vai colocando tokenzinhos na sacola e vai retirando. Embora eu acho que é muito simples essa construção de sacola dele, eu não, por mais que seja uma das mecânicas principais, eu não sinto tanta diferença assim entre as sacolas, acaba sendo tudo meio a mesma coisa, porque os tokens são limitados, eles são todos iguais, então acaba sendo meio que a mesma coisa. O que dá a grande diferença é uma habilidade especial ou outra dos personagens, mas ainda assim, ele é um jogo que ele faz meio mal tudo que ele tem, mas no fim das contas, na hora que você vê, você fala assim, caraca, ele é um jogo bom, então mereceu estar aqui na 8ª colocação. Gente, joguei esse ano, com certeza, uns 150 jogos. Então, para chegar nesses 10... conheci, né? Uns 100, 150 jogos, talvez. Entre esses números, eu não lembro exatamente de cabeça agora. Então, para chegar nesses 10, muito jogo bom foi descartado, tá? E o Wonderlands War, para mim, ele é um jogo que, de regra, mecanicamente, ele é esquisito, mas que tudo junto funciona muito bem. Além da produção ser belíssima, ele tem ali um controlezinho de área, não é bem um controle, né? Você tem as batalhas no momento certo e que daí quem tem a maioria ali, não exatamente a maioria, mas quem vai ganhando as competições ali ganha, né? E daí ganha os pontos. A forma com que você vai escolhendo as cartas e depois vai escolhendo, comprando os tokenzinhos, fichazinhas para construir a sua sacola, a sua bolsa ali. Eu achei tudo muito legal, muito bem amarradinho, gostei muito do jogo, embora 5 jogadores, gente, a minha partida em 5 jogadores demorou mais de 4 horas. Então talvez não seja um jogo para todo mundo, porque ele é um jogo que tem um downtime grande, porque os jogadores vão ficar muito tempo ali entre as rodadas. Às vezes você não tá numa área que tá na treta e você fica muito tempo fora do jogo. Então essa é a minha reclamação dele, mas fora isso, um jogo maravilhoso, conheçam.
Em sétimo lugar, pra mim, um jogo que eu não conhecia, não esperava nada, joguei meio sem querer, de susto, e virou um dos meus queridinhos do ano. Acho que um dos jogos que eu mais joguei esse ano e que eu mais apresentei para pessoas, justamente pela facilidade dele de jogar. Queria muito que viesse para o Brasil, porque não existe ainda no Brasil. Queria que alguma editora pegasse a licença e trouxesse, que eu acho que o público brasileiro vai curtir muito esse jogo. Um jogo de uma mecânica que eu não gosto e que eu fiz vídeo recentemente, que é o Flip Set. Ele foi um dos jogos que eu joguei e falei assim, caraca, que jogo bom esse ano. Jogo super simples, de forçar a sorte ali, de você ficar tentando fazer o máximo de pontos sem estourar. Incrível. Só joguem Flip Set se tiverem oportunidade. Se quiserem saber um pouco mais dele, tem vídeo já aqui no canal também de review sobre esse jogo, tá bom? Vou deixar todos os jogos que tem vídeo, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo para vocês conseguirem assistir, acompanhar também, beleza? Sexto lugar. Bom, esse ano eu fui em alguns encontros. Tem um amigo meu aqui em São Paulo que ele promove no salão de festas do apartamento dele mensalmente um encontro pra galera jogar. E daí as pessoas levam seus jogos e jogam madrugada dentro, jogam o dia inteiro, noite inteira. E eu pude conhecer muito jogo nesse evento. E um dos jogos que eu conheci, que tem vários elementos do que eu amo muito, tem o Tetris, tem uma corridinha ali, que eu gosto muito dessa corridinha para ver quem chega lá primeiro, tem o gerenciamento de recursos, você vai construindo o seu tabu, né? Ele tem uma construção de tabuleiro ali para você ganhando mais força. O tema é um tema fantasia, né? Fantasia medieval ali, que eu gosto muito, me atrai muito esse tema. Então é um jogo que todo o contexto dele foi muito legal. Acho que talvez se eu tivesse jogado mais partidas, com mais variedade de coisas, ele teria subido mais no meu ranking. Mas eu já curti muito, nunca tinha ouvido falar desse jogo e curti muito ter jogado, adorei ter conhecido. Falei demais, né? E sem falar o nome do jogo. Tô falando do In the Hall of the Mountain King. Acho que é isso mesmo. In the Hall of Mountain King. Gente, Tetrisinho, vocês sabem que eu adoro jogos de Tetris, já fiz até um vídeo aqui de top 10 jogos de Tetris que eu já joguei. Esse com certeza roubaria a posição de algum dos jogos que estão lá naquele vídeo. Então já fiquem sabendo que aquele vídeo já está desatualizado, esse jogo estaria lá com certeza. Tetrisinho muito gostoso, ele não é um jogo tão complexo, mas tem aquela adrenalina de quem chega lá primeiro, de tentar fazer a construção, e o tempo todo você tá vendo ali o que todo mundo tá fazendo. Joga até 5 jogadores, então também é um jogo muito legal para quem tem um número esquisito de 5 jogadores aí para jogar. Então vale muito a pena, não tem aqui no Brasil, mas conheça, se você tiver a oportunidade, jogue em The Hall of Mountain King. Bom, agora chegamos no top 5, na metade mais alta aqui do ranking do top 10. Em quinto lugar, é um jogo que roubou meu coração esse ano. Produção dele belíssima, mais um jogo de produção incrível que competiria aqui com o Bitoku e com o Wonderlands War. Mas esse não é tão bonitinho, tão fofinho quanto os outros, né? O outro era bonito de ser fofo, tem ilustrações bonitas. Esse, a produção dele é bonita, mas é mais de um estilo de quem curte RPG, digamos assim, porque tem muito dragão, raças diferentes. Vou falar o nome do jogo já, para não acontecer que nem no anterior, que eu falei tudo sobre o jogo e depois que eu falei o nome, né? Tô falando do Dwellings of Eldervale. Eu não sei se essa é a pronúncia correta do nome, mas procurem aí Dwellings of Eldervale. Esse jogo tem uma reimplementação que já foi anunciada aqui pro Brasil, que é o Andromeda's Edge, que vai ser trazido, foi anunciado na última Spoiler Fest pela Galápagos. Eu sei que tem diferenças assim entre eles, entre o Andromedas e o Dwellings, mas pelo tema, eu não curto tanto o tema espacial, já curto muito o tema de fantasia medieval, então o Dwellings me pegou muito. Dragões, tinha as miniaturazinhas, as pecinhas, tabuleiro dupla camada, assim, um jogo incrível, eu adoraria ter aqui na coleção, mas é um jogo muito caro, então provavelmente eu não teria aqui na coleção. Vamos ver se de repente o Andromeda's Edge, pela mecânica, mesmo não gostando tanto do tema, de repente vem um pouco mais barato, vale a pena ter o Andromeda em vez dele. Mas que jogo incrível, muito divertido, tem certa assimetria ali, eu gosto
de assimetria em jogos, então ele tem assimetria dependendo do clã que você escolher. Você vai colocando ali seus guerreirinhos no mapa, vai batalhando, vai aparecendo um monstro que você vai colocar ali no tabuleiro também, esses monstros, e você tem que derrotar eles, além de competir contra os outros jogadores pelo território ali no tabuleiro central. Gente, maravilhoso. Se tiverem oportunidade também de jogar o Dwellings, esse é bem difícil de ter, né, alguém que é aqui no Brasil, mas se vocês tiverem a oportunidade de jogar, joguem Dwellings of Eldervale, tá? Bom, acho que esse era o último que não foi lançado no Brasil aqui da minha lista, que eu sei que vocês devem estar tipo, ai, Francisco, você só tá indicando o jogo, só tá falando de jogo que eu não vou ter acesso fácil aqui. Acho que esse é o último, não, tem mais um, mas esse outro eu tenho quase certeza que vem pro Brasil, tá? E o Dwellings, na verdade, você pode ter uma versão dele com outro tema, com algumas mudanças, ele não é 100% de regra igual, óbvio, ele tem mudanças ali de algumas coisas de regra, mas o Andromeda Zed logo mais tá aí, e acredito que seja um bom substituto também. Então, se você não tem a oportunidade de conhecer o Dwellings, conheça o Andromeda Zed, tá? Bom, em quarto lugar, então, tá um jogo que até o meio do ano, eu achei, de verdade, que ele estaria nas primeiras posições, tipo, o primeiro, segundo ou terceiro lugar. Mas daí, no segundo semestre, eu joguei algumas outras coisas que desbancaram ele. E eu tô falando do Hit Pedal to the Metal. Gente, que jogo de corrida incrível, ele é o jogo de corrida que eu queria. Tá? Eu joguei outros jogos de corrida e não tinha curtido tanto. Pra mim não tinha sido uma experiência tão divertida assim, principalmente porque tem muita aleatoriedade, eu não tenho sorte nessa aleatoriedade. Eu gosto de ter um pouco mais de controle. Não, se é pra ser um jogo de sorte, que seja um jogo rápido e divertido, sabe? Engraçado, divertido. Eu não gosto de aleatoriedade forte em jogos que se vendem como jogos mais estratégicos. Então, por exemplo, eu já tinha jogado o Rallyman GT. É um jogo muito legal, mas ele se vende, ele é um jogo mais demorado, ele se vende como um jogo de estratégia, mas ali é rolagem de dado. Por mais que você possa rerolar, tentar escolher mais dados ou menos dados para ter mais ou menos sorte, ainda assim ele é um jogo de sorte. No Pedal to the Metal, por ser cartas, por mais que tenha sorte ainda, ela é um pouco mais controlada, por ser cartas você não sente tanto essa aleatoriedade. Eu acho que a aleatoriedade no dado, ela é muito mais descarada do que a aleatoriedade nas cartas. Então eu senti ele um pouco mais de controle na minha mão ali no jogo. E foi uma partida divertidíssima que eu tive ao longo desse ano, do Hit. Com certeza, pra mim, foi um dos melhores jogos que eu conheci esse ano. E digo mais, até dos jogos que eu já conheci, acho que ele foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Tá? Mas, como eu falei, tive algumas experiências de jogo ao longo desse ano que pra mim foram melhores e que mereciam ficar no pódio mais do que o Hit. Então ele caiu para quarta posição. Mas eu vou dizer que a maior parte do ano, que eu conheci logo no comecinho do ano, então a maior parte do ano ele ficou ali mais ou menos no meu segundo, às vezes primeiro, segundo lugar, tá? Então o Hit caindo aí, tecnicamente, na minha cabeça, né? Algumas posições, mas ainda assim um jogaço que vale a pena. Agora chegamos ao pódio. Chegamos aos top 3 jogos, e por que eu falei pra vocês que esse ano foi o ano das campanhas pra mim? Porque dos 3 jogos, os 3 são de campanha, sendo 2 delas campanhas Legacy. E foi incrível, porque eu amei, eu nunca me vi sendo um jogador de jogos Legacy ou jogos de campanha, e foi incrível ter essa experiência esse ano. Então, em terceiro lugar, a medalha de bronze aqui no meu pódio vai pro My City, o joguinho de construir cidade que tá aqui atrás de mim. Jogo de construir cidade do Rainer Knizia, que é Legacy. Não terminei a campanha ainda, mas já joguei a maior parte dela, já joguei 15 partidas. Tem acho que só mais... que cada cenário do jogo tem 3, são vários envelopes, em cada envelope é um cenário, e cada cenário são 3 partidas. Eu acho que tem mais 2 ou mais 3 cenários só. Então faltam 9 partidas, então já joguei mais da metade aí do jogo. Ou faltam 2 envelopes, acho que vão até 8, e eu já joguei 6, não deve ter mais 6 partidas, alguma coisa assim. Novamente, jogo com Tetrisinho me pega muito. É um Tetrisinho muito legal, muito inteligente, que você vai construindo sua cidade. Ao longo do jogo vai acontecendo várias coisas em que vão acrescentando regras, então você tem as peças básicas só.
é muito rústico, né? O jogo você só tem ali a parte comercial, indústrias e residências, depois vai entrando igreja, vai entrando ouro. Tô dando spoiler mesmo, mas assim, é bem superficial. Você vai ganhando regras de, tem que construir perto do rio, não pode construir perto do rio, pode construir em cima de floresta, não pode construir em cima de floresta, tem que construir que o primeiro jogador a chegar no ouro primeiro ganha o ouro. Enfim, eu achei ele muito legal, as partidas estão sendo muito equilibradas, eu tô jogando a campanha inteira em 3 jogadores, tá sendo muito equilibrado aqui o jogo, então dá chance de todo mundo, acho que para um jogo de campanha, um jogo Legacy assim, é importante dar chance para todos os jogadores chegarem até o final com chance de vencer, porque, pensa, desanima, se você é um jogo de campanha e você já ficou muito para trás da metade do jogo, você não vai querer jogar a outra metade, sabe? Que ânimo você vai querer jogar a outra metade, mas você tem que jogar porque a gente precisa chegar na campanha até o final. Então esse não, ele dá chance realmente, quem fica para trás vai ganhando peças que são melhores tecnicamente pro jogo, vai te dando mais chances ali de correr atrás, você vai ganhando novas peças e as peças vão ficando assimétricas, você vai ganhando novas penalidades, pedra no jogo tira ponto se você não cobrir. Então quem fica em primeiro lugar ganha os pontos para ganhar a campanha, mas ganha pedras, então você vai ficando mais fraco para uma próxima partida, coisas desse tipo. Então, jogo incrível de Tetris, de construção de cidade, eu adoro essas duas coisas, tanto Tetris quanto construção de cidades, são jogos que me pegam muito e adorei, não tenho o que falar, tanto que está na terceira colocação aqui, foi um dos jogos que eu comecei a jogar há 2 meses atrás e já joguei 15 partidas deles, sabe que para quem tem essa quantidade enorme de jogos, jogar 15 partidas em 2 meses de um jogo é loucura, mas tá assim porque a gente quer terminar logo essa campanha porque tá muito divertido. Em segundo lugar, medalha de prata aqui, vai para outro jogo Legacy, que eu achei que ele tem mais coisa, a produção dele é maior, as surpresas dele são maiores, por isso eu considerei ele melhor do que o My City. Estou falando do Ticket Ride Legacy. Estamos jogando a campanha em 4 jogadores aqui. Gente, todo mundo devia ter, diferente do My City que não existe no Brasil, mas eu tenho certeza que a Devir vai lançar em algum momento, tá? Não é spoiler, não é informação interna que eu tenho, não, tenho certeza, eles vão trazer o My City, tá? Então é só questão de aguardar aí que vocês vão poder jogar. Agora o Ticket Ride Legacy já existe, e eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto que um Ticket to Ride, porque não é um dos meus jogos favoritos, acho um jogo meio bobo até, acho que eu joguei tarde, depois que eu já tinha entrado no hobby, eu já tinha jogado muita coisa, então não tenho esse apego pelo Ticket Ride que as pessoas têm porque jogaram ele logo no começo do hobby. Eu achei o Ticket Ride, de forma geral, me desculpem, em minha opinião, um jogo meio bobo, não seja ruim, mas não vejo tanta graça nele. Mas o Ticket Ride Legacy acendeu em mim uma chama sobre o Ticket Ride que eu não conhecia, que eu não sabia que tinha. Eu gostei muito, ele vai tendo surpresas muito divertidas, muito doidas, eu não vou dar spoiler aqui pra vocês, mas tem umas coisas muito, muito legais que acontecem. O mapa, você vai abrindo, ele começa pequenininho, você vai abrindo ao longo da partida, então as primeiras partidas levam o quê? 5, 10 minutos no máximo, ser bem rapidinho mesmo, porque é pequenininho, e a hora que você está terminando ali, nas últimas partidas, as partidas já estão demorando meia hora, 40 minutos, porque o mapa vai ficando muito grande e vai ficando muito bonito e com cada vez mais surpresas. Vou dar só um spoiler, você vai construindo algumas rotas no jogo não existem. Você vai colando as coisas no tabuleiro e construindo essa rota. Então, e daí ela vira uma rota da cor que você escolheu colocar. Né? Então eu achei isso muito legal. Entre outras surpresas, essa é a menor das surpresas que eu tô dando para vocês aqui, entre outras coisas, alguns componentes muito legais que vão surgindo. E depois ele vira um jogo que você vai poder jogar, né? Normalmente, óbvio, sem a parte do Legacy, ele vira um Ticket Ride diferentão ali para você poder jogar, tá? Recomendo, joguem. Eu sei que ele é um jogo caro, porque é uma caixa enorme, uma produção cara. Mas se você conseguir mais pessoas aí para jogar com você, dividam o preço, que daí vai ficar bem mais em conta. Acho que um jogo Legacy, ele é um jogo que é para ser dividido entre todo mundo que vai jogar, financeiramente falando. E que daí vai ficar mais em conta a experiência para todo mundo, mas é uma experiência que todo mundo deveria ter. Então se você quer jogar um primeiro jogo Legacy, nunca jogou nenhum Legacy antes, comece pelo Ticket Ride. Eu acho que é um primeiro Legacy ótimo, porque regras são simples, o jogo flui muito bem, são 12 partidas, então não é, nossa, a gente vai ficar preso aqui
durante um ano inteiro, sei lá, comprar um Gloomhaven, que, sei lá, tem 200 milhões de partidas, vai ficar preso nessa campanha. Tipo, não, são 12 partidas, e algumas são tão rapidinhas que você mata, assim, num dia você joga 3, 4 partidas, sabe, numa tarde de jogatina. Então, recomendo Ticket to Ride Legacy, meu segundo lugar. Vocês podem ver que foi um dos jogos que eu mais amei ter conhecido esse ano, que eu tô falando muito entusiasmado dele. Pra mim, como algumas surpresas dele são melhores, o jogo realmente muda muito de uma partida pra outra, diferente do My City, que tem surpresas, tem algumas diferenças, mas são um pouco mais mornas, são um pouco mais esperadas, por isso que ele ficou acima do My City. E agora vamos para minha primeira colocação, medalha de ouro, mas antes de ir para a primeira colocação, vou perguntar novamente, já deixou o gostei no vídeo? Deixa, mesmo que você não tenha concordado com nada do que eu falei, que você não tenha gostado do vídeo, ai, Francisco fala demais, deixa o joia, me ajuda. Aí fala assim, ó, dei o joinha aí, deixei o gostei no vídeo, mas meu feedback é que fale menos, você fala demais, sabe? Sei lá, deixa qualquer coisa aí só para dar engajamento e ajudar o nosso canal a crescer. Não te custa nada e me ajuda muito, tá bom? Então, medalha de ouro, primeiríssimo lugar, o jogo que eu mais gostei, novamente aquelas surpresas, porque não esperava nada, joguei porque minha amiga Tamires queria jogar o jogo, fui um dia na casa dela e ela falou, vamos jogar esse daqui, que eu sei as regras, colocou na mesa, daí você vai jogar, tipo, sem esperar muita coisa. E, putz, eu adorei o jogo, tanto que eu tive que comprar uma cópia pra mim. É um jogo maravilhoso chamado Revive. Foi lançado pela Cross the Board, eu acho que foi esse ano ou foi ano passado, acho que foi ano passado que ele foi lançado. Mas eu só conheci esse ano. Esse Revive, não esperava muita coisa dele, mas ele tem um encadeamento, um combinho de ações ali que faz toda a diferença, tipo, eu vou acionar isso daqui, que eu vou acionar aquela outra coisa, que vai me dar uma ação bônus, esse bônus eu consigo usar, você vai fazendo, utilizando cartas para ir ganhando recursos e fazendo coisas. Ele tem uma campanha também, que você vai melhorando, acrescentando novas coisas aí no jogo, conta uma historinha, ele tem assimetria, então ele tem assim... Ele é o pacote completo das coisas que eu gosto em jogo. Ele tem ali combos, né? Um jogo com vários combos, com uma engine ali. Embora você não construa essa engine exatamente, mas você vai melhorando, vai ganhando um combo. Produção belíssima. Ele é um jogo de campanha. Enfim, tem assimetria, né? Então ele é um jogo que tem várias coisas ali que eu gosto. Recomendo muito. Conheçam Revive. Ainda tem para vender em lojas, então corram ainda se vocês quiserem adquirir a cópia de vocês, que vocês ainda encontram em lojas. Acredito que daqui a pouco esgote esse jogo e não sei se ele volta, então vai ser daqueles jogos que talvez esgotem, posso estar falando besteira aqui, mas que talvez esgotem e daí o preço dele vai ficar cada vez mais caro. Então procurem, porque ele é um jogo que fez bastante sucesso, embora eu veja poucas pessoas falarem dele. Todo mundo que jogou costuma falar muito bem, falar que gostou bastante dele, tá? Então é isso, essas são minhas 10 primeiras colocações, ficou muito jogo bom de fora, jogo que eu queria ter falado aqui pra vocês, mas acabou ficando de fora. E para não deixar esse vídeo longo, eu não quis fazer um top 20, né, top 15, enfim, eu quis fazer um top 10 mesmo de jogos que eu conheci esse ano. Diz aí, ficou alguma coisa de fora? Às vezes é porque eu não joguei, né, então não conheci esse ano, então ficou de fora. Esse vídeo está sendo gravado no meio de dezembro, então ao longo de dezembro pode ser que eu conheça mais alguma coisa, mas daí fica pro vídeo do ano que vem. É isso, galera. Deixem aí seus comentários, suas opiniões. Coloque nos comentários aí qual foi o seu top 10 de 2024. O que você conheceu em 2024 que entraria no seu ranking. É isso, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.